Bom dia, meus amigos, tudo bem? Estou aqui em Rio Preto hoje e o nosso assunto de hoje é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, também conhecido como NATO. Nossos amigos portugueses normalmente passam as notícias como NATO em vez de OTAN. A OTAN está prestes a fragmentar e isso vai trazer consequências geopolíticas enormes. Para entender isso, vamos primeiro para a história da OTAN. A OTAN ela é um tratado que foi criado em 1949, pós Segunda Guerra Mundial, e ele previa que se um país membro da OTAN fosse atacado, os outros países membros teriam que defender aquele país atacado. Então, é um tratado de segurança, é um tratado do qual os Estados Unidos, que é o seu precursor, criador desse tratado, ele pretendia dar segurança para a Europa Ocidental contra a União Soviética. Então ele era muito usado no período de Guerra Fria como uma forma de evitar um ataque direto da União Soviética a nações pertencentes à OTAN. Tudo isso ficava sob o guarda-chuva das bombas nucleares que os Estados Unidos têm, que a França tem também. Ocorre, meus amigos, que a partir de 2021 houve algumas adesões novas à OTAN. Com a guerra da Rússia, países que antes não faziam parte, como a Suécia, Noruega e Finlândia, passaram a integrar a OTAN. Isso deixou os russos muito apreensivos, porque esses países eram países de neutralidade, como se fosse um tampão entre a OTAN e a Rússia. E até lá parecia que a Rússia estava perdendo cada vez mais a sua força geopolítica com a guerra da Ucrânia, até que Donald Trump entra no poder no seu segundo mandato e começa a ameaçar diversos países. Dentre as ameaças dele, a primeira ameaça, que foi a primeira grande tensão com a OTAN, foi a questão da Groenlândia. Os Estados Unidos diz simplesmente que vai anexar a Groenlândia e o Canadá, através do Donald Trump, que tem essa vontade, que quer anexar, que é uma questão de segurança, né? Por trás, na verdade, da questão da Groenlândia existem terras raras. E isso deixou os europeus que fazem parte da OTAN muito apreensivos e também começaram a questionar se os Estados Unidos seria mesmo esse guarda-chuva contra invasões, sabendo que ele mesmo tem um interesse imperialista dentro da Europa. E a partir de então, a União Europeia se reuniu, a Dinamarca mandou tropas, entre outros países mandaram tropas para que os Estados Unidos não anexe a própria Groenlândia. Então seria uma guerra interna entre nações da própria OTAN. Isso é algo novo. Essa tensão ela existiu e existe até hoje. O segundo ponto de enfraquecimento da OTAN é que na guerra da Ucrânia, Rússia contra a Ucrânia, a OTAN começou a mandar armas, caças, até treinamentos para ucranianos para que os russos não ganhem essa guerra. E o orçamento que cada semestre, trimestre, ano da OTAN ia aumentando, os Estados Unidos simplesmente disse que não quer mais contribuir com a guerra com a Ucrânia e que quer que os países membros da OTAN, que eles que paguem essa guerra, que eles que financiem essa guerra. Isso também fez com que os europeus observassem e pensassem assim, nossa, os Estados Unidos sempre foi o nosso guarda-chuva, agora eles querem abandonar a Ucrânia. Mais uma vez, esse tratado começou a ruir. Um terceiro momento de tensão entre os Estados Unidos
e a Europa, onde a maioria dos países ali da Europa fazem parte do tratado, é a questão da taxação. Isso mesmo, os Estados Unidos começou a taxar as economias europeias para exportação de seus produtos para os Estados Unidos. Isso desagradou essa relação comercial histórica e isso fez com que também ruísse essa parceria entre Estados Unidos e Europa. E por trás disso está quem? A OTAN, que é a organização aí que fez com que em 1949 os Estados Unidos e a Europa se tornassem grandes parceiros. Quarta ponto de ruído. Os Estados Unidos quer obrigar os países europeus e países membros da OTAN em outros lugares, como na Turquia, na Austrália, a financiar a OTAN, aumentando a sua porcentagem militar no orçamento do Estado. De acordo com os Estados Unidos, tem que ser gasto no mínimo 5% do orçamento do Estado com armas. E muitos países, Portugal, Espanha, gastavam 2,5%, 2%. As economias, por fazer parte da OTAN, elas não se preocupavam muito, essas nações, com a questão de segurança, uma vez que, se tivesse uma guerra, eles teriam os Estados Unidos para poder defendê-los. E a partir do momento que os Estados Unidos começam a pressionar para aumentar o orçamento, isso favorece a indústria norte-americana, que é a maior indústria bélica do mundo, mas desfavorece aquela economia nacional, que tem diversas demandas, principalmente nos países europeus, que existe o bem-estar social, né? Uma política de serviços públicos, muitas vezes gratuitos para a população, serviços de assistência social. Você para de gastar dinheiro com as pessoas para gastar dinheiro com armas. Então isso iria reduzir a própria popularidade dos governantes e iria também reduzir esse bem-estar social. E agora, meus amigos, o quarto ponto de tensão é a guerra do Irã. Os Estados Unidos quer que os países membros da OTAN enviem navios, tropas, participem da guerra contra o Irã, ajudem os Estados Unidos a desbloquear o Estreito de Hormuz. Porém, os europeus, através da Alemanha, que é o grande país dentro da Europa, Alemanha e França, a Alemanha comunicou aos Estados Unidos que não vai enviar tropas nem material militar para essa guerra, que sequer ficou sabendo do início dessa guerra antecipadamente e que não vai se envolver. E junto com a Alemanha, muitos outros países, membros da OTAN, falaram a mesma coisa, que a OTAN não vai se envolver nessa guerra. E aí a tensão ficou gigantesca quando Donald Trump ameaçou os europeus e falou que os europeus, depois de 40 anos dos Estados Unidos sendo guarda-chuva dos europeus, os europeus estão o abandonando. Então a gente pode observar que isso pode trazer consequências drásticas para o mundo do século XXI. Se a OTAN for fragmentada, o que pode acontecer? Muitas guerras podem ocorrer entre os próprios países da OTAN. Um exemplo que pode ser dado é a tensão que existe entre Grécia e Turquia. Essa tensão são de dois países membros da OTAN por ilhas gregas ou turcas. E pode se tornar uma guerra entre Turquia e Grécia. Pode também estourar mais algumas guerras, principalmente no leste europeu, onde a população ela é fragmentada em grupos étnicos e grupos religiosos, como no caso da antiga Iugoslávia, onde alguns países já fazem parte da OTAN, só que eles podem entrar em guerra entre si. A paz da OTAN, a paz americana através da OTAN, ela está ameaçada. E isso traz grandes consequências para o mundo atual.
que vocês acham? Comentem, compartilhem. Onde vocês acreditam que se a OTAN for fragmentada pode ter conflitos armados e guerras?